pessoal, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula onde nós vamos discutir essa atividade número 4 que nós tivemos aí sobre a independência do Brasil, ou o processo, né, que levou à independência do Brasil. Lembrando que no nosso último encontro, né, no nosso último momento de interação, nós discutimos aí os reais significados do processo de independência e da independência em si do Brasil, tá bom? Então, nós vamos discutir hoje, em específico, essa questão de número 2. Desculpa, passei demais. Então, nós vamos discutir de que forma, né, esse processo de independência do Brasil se deu. E aí nós temos 5 alternativas, onde apenas uma está correta. Então, vamos passar para a análise de cada item, tá bom? Então, sobre o processo de independência do Brasil, e aí vale lembrar, tá? A independência do Brasil, ela se dá no século XIX, a partir de um processo que foi começando ainda, né, no finalzinho do século XVIII, com a Revolução Francesa e o bloqueio continental que a França de Napoleão Bonaparte implantou na Europa, né, contra a Inglaterra. Portugal acabou tomando partido da Inglaterra e aí a vinda da família real para o Brasil, né, da família real portuguesa para o Brasil em 1808, foi, digamos assim, o primeiro passo, né, desse processo de independência, uma vez que a presença da família real portuguesa no Brasil fazia da colônia, né, o Brasil era colônia de Portugal, então fazia do Brasil não mais uma colônia, mas um reino unido, né, afinal de contas não era coerente que o rei habitasse numa simples colônia. Então, o Brasil foi elevado politicamente à categoria de Reino Unido, tá? Então, a gente tem esse momento aí como, digamos, sendo o ponto inicial, né, por assim dizer, desse processo de independência, mas ele não é, obviamente, o resultado de um único processo, de um único fator, mas sim de uma junção de outros fatores. Bem, analisando aqui as alternativas, nós vamos começar pela que diz que após a independência, né, o processo de independência, os diferentes grupos liberais existentes no Brasil unem-se em torno da centralização do poder. Gente, para responder, na verdade, a essa questão, eu preparei para vocês um material que explica um pouco como é que estava essa divisão política no Brasil na época em que o Brasil se torna independente. E aí a gente vai lembrar, né, de todo o processo em que a coroa portuguesa exige a volta de Dom João VI para Portugal, né, lá na década de 20, 1820, e Dom João vai para Portugal, mas deixa aqui o príncipe regente, né, Dom Pedro, que acaba assumindo o poder no Brasil, enquanto o pai dele volta para Portugal, e depois, né, de proclamada a independência, Dom Pedro I, né, agora primeiro, ele acaba governando o Brasil. Ainda é um português no comando do Brasil, mas agora de um Brasil politicamente independente de Portugal, né? Mas aí a gente já discutiu esse tema, até que ponto a independência realmente aconteceu, já que nós continuávamos sendo governados por um português, com leis que privilegiavam, né, uma camada da sociedade mais abastada, né, os mais ricos, e cuja estrutura de poder não mudou muito em relação ao que já vinha existindo anteriormente. Então, eu vou passar para vocês esse material e a gente depois volta para essa questão, tá bom? Para a gente identificar esses diferentes grupos políticos existentes na época. Um minuto, então. Então, pessoal, esse daqui é o material que eu preparei, tá? É um material curtinho, só para a gente identificar esses principais partidos políticos ou grupos políticos, porque, na verdade, eles não eram ainda, né, numa estrutura de partido como nós conhecemos hoje. Eram grupos que se formaram ao redor de determinados ideais, né, que defendiam determinados ideais. Então, a gente vai ver quais eram esses principais grupos no primeiro reinado, né, no caso aqui de Dom Pedro I. E aí nós vamos começar a discutir, por exemplo, essa ideia de partido português e partido brasileiro. Dá uma impressão, né, de que o partido português eram todos os portugueses que moravam no Brasil e que o partido brasileiro eram todos os brasileiros que viviam no Brasil. Obviamente, essa definição não está ligada realmente à origem, né, de nascimento de cada indivíduo, mas sim aos ideais defendidos por eles. E aqui nessa primeira parte, nós estamos trazendo exatamente esses dois partidos que se antagonizavam no poder, e um terceiro, né, por assim dizer, na verdade, como eu falei, não eram partidos no sentido que nós temos hoje, mas sim grupos, né, que se reuniam em volta de determinados ideais. Então, o terceiro grupo que a gente pode falar aqui são dos absolutistas.
Gente, o Partido Português, ele basicamente tinha como ideia central a necessidade de transformar o Brasil novamente em uma colônia de Portugal e transformar o Brasil novamente em um território que era propriedade de Portugal, né? Ou seja, tirar do Brasil a categoria de Reino Unido e transformá-lo novamente numa colônia, reativando assim o pacto colonial, onde o Brasil só vendia e comprava mercadorias de Portugal ou daqueles a quem Portugal era comercialmente ligado. Quem é que fazia parte do Partido Português? De modo geral, os comerciantes, os grandes comerciantes, os militares que estavam, né, insatisfeitos com essa independência da colônia em relação à própria metrópole. Já no Partido Brasileiro, nós tínhamos aqui, de modo geral, uma divisão dentro dele. Então, haviam dois grupos diferentes dentro do Partido Brasileiro. De um lado, os democratas e de outro, os aristocratas. Mas, de modo geral, os dois defendiam a ideia de uma monarquia, ou seja, de um país governado por um rei, mas que fosse submetido a uma constituição. Daí a ideia de uma monarquia constitucional. E um terceiro grupo, né, que estava participando das disputas nesse momento era o dos absolutistas, né? E aí os absolutistas defendiam essa ideia de um rei com poderes totais nas suas mãos, o poder absoluto nas mãos do rei. Eles, obviamente, eram contrários às cortes portuguesas, que desejavam um retorno, né? Aliás, as cortes que desejavam a ideia de uma monarquia constitucional, por quê? Porque a monarquia constitucional limitaria o poder do rei, deixaria o rei sob controle do poder legislativo, enquanto que no poder absolutista, né, a gente tem aí um quarto poder, na ideia de um poder moderador, em que o rei assumiria os poderes tanto do executivo como também os poderes moderados. Nesse sentido, portanto, o rei teria plenos poderes, tá bom? Bem, passando adiante, nós temos aqui as principais divergências, né, dos dois grupos que estavam dentro do Partido Brasileiro. Então, só para a gente recapitular, haviam três grupos divergentes aí no poder: o Partido Português, o Partido Brasileiro e os absolutistas. Né? Os absolutistas eles acabavam agregando aí como se fosse um terceiro grupo. Dentro do grupo do Partido Brasileiro haviam dois subgrupos, digamos assim, os democratas e os aristocratas. Os democratas, liderados por Gonçalves Ledo, defendiam a ideia de que o rei deveria ter menos poder, portanto, o poder legislativo seria mais forte do que o executivo do rei. Defendiam também a convocação de uma Assembleia Constituinte, né, para criar novas leis e limitar, assim, o poder do rei. E nessa Assembleia deveria haver pelo menos um representante de cada província. As províncias eram, na época, o que hoje são os estados, na província do Ceará, a província de Pernambuco, tá bom? E também defendiam a ideia de manter uma certa igualdade dentro dessa participação política nas assembleias. O lema deles era: quem governa com o povo, governa com força. Então, um poder maior para o povo. Contudo, esse povo que ele fala aqui não são todos os membros da sociedade, não vai contar com escravos, com analfabetos, não. Vai contar basicamente com a camada mais rica da sociedade, tá? Os proprietários de escravos e de terras, que era uma elite branca e livre, tá bom? E uma defesa bem importante aqui dentro dos ideais deles era a ideia de que deveria haver eleições diretas para o cargo, né, de líder do país. Então, nesse sentido, as eleições diretas fariam com que a população, né, aqueles que representavam, né, a população, votassem e escolhessem o seu representante. De outro lado, os aristocratas, liderados por José Bonifácio, que era uma figura fortemente ligada ao imperador Dom Pedro I, defendia a ideia de um poder executivo, né, o poder do rei sendo o poder mais forte. Aí vamos lembrar, tá, gente, lá das teorias iluministas, né, do filósofo Montesquieu, que defendia a existência de três estados, aliás, de três governos que autogovernariam a si mesmos, ou seja, que administrariam o país, a nação, fiscalizando um ao outro. Era o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Mas esse modelo aí só vai ser implantado aos poucos, claro, mas só vai ser implantado a partir das ideias iluministas que acontecem lá e a princípio na França, tá bom? Bem, então esse poder executivo muito forte, né, do rei com maiores poderes, a unidade territorial e política, eles queriam defender uma separação de Portugal, mas que não fosse com divisão das terras. Basicamente, eles não queriam que acontecesse o que aconteceu nos territórios colonizados pela Espanha aqui na América, né? Quando as colônias espanholas se tornaram independentes,
de modo geral, surgiram vários países, né? Então, a colônia espanhola, a América Hispânica, ao se tornar independente, se dividiu em vários países. Aí você tem Peru, Chile, Equador, Bolívia, todos esses países aqui que fazem parte da América do Sul e também os países da América Central. Já no caso do Brasil, a ideia de independência, já que o Brasil era o único território, né, aliás, era o maior território de Portugal aqui na América do Sul, a independência que eles queriam era uma que não houvesse divisão do território brasileiro. Então, o Brasil deveria continuar com as mesmas extensões territoriais, as mesmas fronteiras. No plano da política, eles defendiam a política hierarquizada, no sentido de que haveriam camadas, né, de poder, camadas políticas dentro desse partido, e que só teriam representação os melhores da maioria, ou seja, os melhores do povo, os melhores daqueles que eram representantes do povo. Defendiam uma eleição indireta, então o povo não participaria das decisões para liderar o país, ou seja, para escolher o líder do país, e eram contrários à república. República na base é a ideia de um governo do povo, né? A res publica, a coisa pública de origem grega, palavra de origem grega. Então agora a gente observa que nesses dois grupos aqui haviam divergências em como seria o poder no Brasil, mas ambos tinham uma mesma questão em comum. Na verdade, a gente pode falar de três grupos aí que se aliavam, né? Os democratas e os aristocratas aqui do Partido Brasileiro, juntamente com os absolutistas. De modo geral, os três grupos, né? Aliás, esses dois grupos, o brasileiro e os absolutistas, eles defendiam a independência do Brasil, claro, com modelos diferenciados, mas queriam o Brasil independente de Portugal, contrários a um outro grupo, que era o grupo do Partido Português, que defendia a recolonização. E aí, para evitar essa recolonização, né, que Portugal estava exigindo cada vez mais agora também a volta de Dom Pedro, os absolutistas, os democratas e os aristocratas se uniram contra esse inimigo comum, que eram as cortes portuguesas, representadas pelo Partido Português. Então, esse materialzinho aqui, tá, gente? Esse pequeno resumo eu tirei desse site aqui para vocês darem uma olhada com mais calma depois. Agora, voltando para a nossa questão, vamos lá. Após a independência, os diferentes grupos liberais existentes no Brasil unem-se em torno da centralização do poder. Primeiro que não houve uma união, né, entre todos os grupos, e essa ideia de centralização do poder também era algo que era questionado. Até porque, como a gente acabou de ver, haviam três grupos aí envolvidos, um deles defensor do modelo absolutista, que obviamente não é um modelo liberal de poder, de governo, tá? E outros dois grupos defensores de uma independência feita de modo diferente, mas uma independência política em relação a Portugal. Então, a primeira frase aí, a primeira alternativa já não pode ser marcada. A segunda, liberais centralistas e liberais federalistas, né? Federalistas no sentido de as federações, as unidades da federação, os estados, tá? E os centralistas, que seriam a ideia de um governo unificado, um território só. Então, os dois grupos lutaram no início do século XIX contra a elite conservadora do Império. Não até porque parte dessas pessoas, né, também eram, aliás, essas pessoas também eram membros da elite. As revoltas populares ocorridas durante o primeiro reinado foram amplamente defendidas pelos liberais centralistas. Gente, essas revoltas populares, tá, ocorridas durante esse período, elas não eram defendidas, muito pelo contrário, elas eram até criticadas, eram contrárias aos ideais defendidos por eles, né, já que a ideia aqui dessa centralização política não era base para a maioria da população. A quarta afirmação diz que José Bonifácio apoiou a independência do Brasil, lembrando, José Bonifácio, membro do Partido Brasileiro, tá? Aristocrata, defendia a independência do Brasil dentro de uma proposição centralista do Estado brasileiro. Lembrem que ele defendia a ideia de um poder executivo, né, do rei, o poder do rei ser um poder mais forte, ou seja, o poder está centralizado nas mãos do rei. Então, essa é a nossa afirmativa correta. E aí, a última, né, depois de consumada a independência, Dom Pedro apoiou-se no Partido Brasileiro, afastando-se do Partido Português. Ora, se o Partido Brasileiro tinha, né, de modo geral, interesse em tirar um pouco do poder de Dom Pedro, era natural que ele não tivesse tão adepto, né, desse partido. Então, a gente não pode falar desse total apoio de Dom Pedro ao Partido Brasileiro, contrário ao Partido Português, tá? Afinal de contas, ele era português, tá? Então, a alternativa correta seria a quarta
afirmativo. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, gente. Nós nos encontramos no nosso próximo encontro, tá? Até mais, fiquem todos bem. Tchau.